Existem escritórios que tem muitas mulheres e que elas combinam entre si quem é que pode engravidar em determinado momento. Isso é muito comum e é um absurdo. Ah não, fulana é mais velha, então ela tem o direito de engravidar primeiro, porque não pode engravidar 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo. Existe uma discriminação ou um pé atrás com a maternidade. E é uma contradição, porque a maternidade é uma imposição social. Você é mulher, todos esperam que você seja mãe. O dom da vida está no corpo feminino, né? Porque é ele que faz com que a vida se desenvolva, mas ela é um ônus, porque enquanto você não conseguir conciliar trabalho com família e que você não conseguir envolver os homens com as atividades de cuidados, porque a responsabilidade das mulheres com relação à vida humana é ficar grávida e parir. As outras atividades podem ser feitas por homens ou por mulheres. São raras as exceções em que o homem se coloca como responsável em exercer alguma atividade dentro de casa, porque a sua grande maioria é a mulher. A mulher tem esse papel, ela precisa trabalhar, muitas das vezes a renda dela contribui para o sustento da casa, né? Mas ela precisa também realizar todas as tarefas, cuidar dos filhos, muitas das vezes pagar as contas, e aí não sobra tempo, né? Pra gente poder resolver nossas questões pessoais e tal, então é muito complicado. Pra mim, simplesmente não existe essa divisão de tarefas. Eu que cuidava sozinho. Lavar roupa, lavar fralda, lavar tudo, que naquele tempo eu não usava. Não usava fralda descartável. Minha rotina era difícil, porque eu tinha 2 crianças, 2 meninos, ainda tinha que fazer os afazeres de casa, lavar roupa, fazer mamadeira. E meu marido também trabalhava fora. E eu nunca tive um sonho de ter profissão. Acho que nós mulheres, a gente se confronta, a gente se depara com escolhas muito mais evidentes do que o homem, né? O homem, ninguém diz para ele escolher. Ele não é confrontado, ele faz o que ele faz. E ninguém diz para ele, olha, você tem que escolher agora. Você vai atrás da sua esposa, ou você vai se dedicar a ser um cara muito bom lá na tua área. Você vai fazer o quê? Você vai criar os seus filhos agora? Vai dar atenção e amor? Ninguém fala isso pro homem, ele não tem que escolher. Enquanto pra gente é o tempo todo, escolhe, olha pra cá, olha pra lá, joga isso pra trás, bota isso pra frente. Eu acho que as mulheres estão sempre diante de um grande dilema. Elas gostariam de fazer escolhas first best, que é aquela que é a mais adequada, a mais eficiente, aquela que realmente atende, né, às suas necessidades, e elas acabam tendo que fazer escolhas second best, né? E por que isso? Primeiro porque tem uma restrição no orçamento da família, né, e geralmente é em cima das mulheres que esse ajuste se faz, sobretudo em períodos assim mais difíceis. Em segundo lugar, é justamente a ausência de provisão pública de escola a tempo integral, de creche tempo integral. Você vê, tomando todas as escolas de ensino básico no Brasil, ensino básico é ensino pré-escola, fundamental e médio. Pegar todas, só 35% das escolas brasileiras são tempo integral. E acredito que boa parte delas seja privada, porque evidentemente isso é até uma demanda, né, dessa classe média que tem condições de pagar, e onde as mulheres profissionais fazem questão de preservar, né, o seu emprego e crescer na carreira e, portanto, vão se sacrificar para pagar escolas muito caras.
Então, diante dessa ausência, você acaba fazendo a escolha second best, que é essa justamente, a escolha second best é quando eu tenho que arrumar uma solução na ausência de uma provisão adequada daquilo que eu gostaria. Eu pego uma empregada doméstica, muitas vezes uma jovem, uma pessoa que também não tem muito, digamos, hábito, né, ou trato para cuidar de crianças. Então você vai fazendo escolhas, porque na verdade as mulheres não têm escolhas. Eu acho que o que a gente costuma fazer é, dentro de uma restrição muito grande, a gente faz escolhas que tendem a ser escolhas second best. Eu trabalhei durante um tempo numa UTI neonatal e eu tive uma experiência muito maravilhosa em relação ao cuidar dentro da minha profissão. Foi uma experiência ímpar na minha vida, porque a gente lida com vidas, né? E quando você trabalha numa UTI neo, você tem sempre a esperança de uma melhora, de alcançar um resultado dentro da tua profissão. E a gente luta pela vida o tempo todo. Mas foi um momento que eu sofri muito também. Justamente por ter essa culpa de estar ali trabalhando e me dedicando para cuidar do filho de alguém, cuidando de uma vida, mas ao mesmo tempo com esse peso de saber que o meu filho precisava ficar com uma pessoa com quem eu não tinha uma plena confiança e não sabia se ele estava sendo bem cuidado. Será que eu vou chegar em casa e ele vai estar bem? Será que ele vai entender isso quando ele crescer? Ou será que ele pode se revoltar e pensar, minha mãe me abandonou para trabalhar? E por várias vezes eu me peguei chorando, sabe? E me questionando se realmente eu precisava fazer aquilo, se era uma coisa que eu ia continuar fazendo, se valia a pena, porque a saúde no Brasil é muito pouco valorizada, né? Os profissionais de saúde ganham um salário vergonhoso, então às vezes você para pensar, eu estou perdendo a infância do meu filho para ganhar um salário que muitas das vezes nem vai me sustentar. Quando eu estou trabalhando, eu estou perdendo muitos dos momentos com meu filho. Muitas mães reclamam, eu não vi, quem viu ele andar foi a babá, não fui eu. E o contrário também, estou aqui com meu filho, mas quando eu vou estar para o mercado de trabalho, eu não vou estar atuando tanto, eu não vou estar, outras pessoas vão estar mais adiantadas do que eu, vou ter que começar de novo na minha profissão. E aí eu me culpo porque também não estou no mercado de trabalho ali, né? A questão é o que a gente está fazendo com essa culpa. Porque os problemas existem quando a gente polariza, tem que ser uma coisa ou outra. Porque as pessoas pensam assim, ah não, então se eu tiver o filho eu vou ter que abrir mão totalmente daquilo, ou então ao contrário, né? E aí isso traz o sofrimento, traz uma série de, às vezes, doenças físicas mesmo, né? Então assim, é importante que a gente seja também parceiro, né, da gente mesmo nesse sentido. Não, eu fiz essa escolha, então ok, como é que eu vou organizar isso melhor a meu favor, né? Pra mim é muito mais importante ficar com minha filha do que qualquer sucesso profissional. Porque o tempo vai passar e eu não vou recuperar isso. Sucesso profissional eu posso ter a qualquer momento. Agora o crescimento dela eu não posso voltar atrás. Eu achei melhor cuidar dos meus filhos do que trabalhar, porque a gente cuida melhor dos filhos, podendo, né, ficar em casa. São coisas que a gente não quer perder, que é o primeiro passinho, os dentinhos, a primeira palavra. Então, quando ela tiver um pouquinho maiorzinha, eu vou preferir trabalhar em turnos, pra poder, tipo assim, passar um tempo com ela. Porque trabalhar o dia inteiro, eu vou perder tudo. Eu vou chegar em casa, ela vai estar dormindo, eu vou sair de casa, ela vai estar dormindo. Então, eu não quero perder isso. Existe o amor que você tem pelo seu filho, que você imagina que ninguém vai cuidar do seu filho melhor do que você. Mas existe esse anseio de ter uma realização profissional, de realizar o teu desejo como ser humano e que você sabe que você não vai conseguir ser feliz sem realizar isso. A maternidade é maravilhosa, mas ela não... Você sempre tem espaços a ser preenchidos, sabe? E não é só uma questão financeira, é uma questão de realização pessoal mesmo, sabe? É muito complicado e isso sempre me dividiu muito, porque existe uma cobrança. A mulher, ela desde pequena aprende
a entender que ela vai conhecer um príncipe encantado e que vai ser feliz para sempre, e que vai ser mãe, que vai ter filhos e que a vida é bela. Não necessariamente. A maternidade é ótima para quem decide ser mãe, enfim, tem, claro, inúmeras vantagens e ganhos, mas é muito difícil. Realmente é muito difícil, você tem que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, da questão profissional. Talvez você não consiga se dedicar tanto profissionalmente quanto você se dedicaria se você não fosse mãe. Somos obrigadas a competir partindo de lugares muito distintos, né? Temos condições que são próprias nossas. Mulheres engravidam as que querem, passam por um período pós-gravidez de amamentação, por exemplo, e precisam continuar produzindo de forma que não tem essa condição, eu estou dizendo só essa, que é uma condição biológica da mulher. Fora todas as outras imposições sociais do lugar conferido à mulher socialmente e que a gente sabe que não é conferido aos homens da mesma forma. As mães têm salários mais baixos do que as não mães. Então, o que se pode perceber é que existe sim o que se chama de um imposto materno, que seria o próprio afastamento da mulher do mercado de trabalho em virtude da gestação, em virtude da licença, maternidade, e provavelmente algumas nem retornam ao mercado de trabalho logo após, né? Acabam permanecendo em casa com os filhos até uma certa idade, até pelas dificuldades, seja na partição das tarefas com o pai, seja no próprio acesso a creches, a esse apoio institucional que deveria existir e a todos, e que não necessariamente existe de forma eficiente. Então você tem um afastamento do mercado de trabalho, e o que a gente pode imaginar é que também isso acabe acarretando uma interrupção na progressão da própria carreira, né? Seja em virtude do afastamento simples pela licença maternidade, que não deveria ser maternidade, deveria ser uma licença parental, né? Deveria haver a possibilidade, já se discute isso, de se dividir esse tempo com o pai, não necessariamente a mulher ficar tanto tempo afastada, ser dela a possibilidade de escolher um retorno antes, ou até mesmo por ela ter tido a necessidade de se afastar um período de tempo maior. Então, efetivamente, você tem um diferencial de salário, e a menor, tá, para as mulheres mães. O imposto materno está relacionado a isso, é uma desvantagem da mulher em relação ao homem. Isso já começa nessa concepção da licença maternidade, que é exclusiva para as mulheres. Nos países mais desenvolvidos, na Suécia, na Finlândia, por exemplo, a licença maternidade e paternidade é igual para os dois, é distribuída entre os dois. Então isso já é uma desvantagem para a mulher no mercado de trabalho, porque o empregador vai pensar, vou ficar 4 meses sem a minha funcionária, então é melhor contratar um homem. É a mulher que tem que se preocupar em evitar a gravidez, evitar uma gestação. Se a gestação acontece, recai sobre a mulher essa responsabilidade. Então, o ônus do planejamento é dela. A gente até teve um aumento no uso de contraceptivos por parte dos homens, mas da camisinha, que efetivamente eu não sei se foi em virtude de uma parceria no planejamento familiar, do uso do preservativo, ou se uma necessidade em virtude de você se proteger diante da possibilidade de contrair alguma doença sexualmente transmissível. E o próprio aumento, muito pequeno, bem pequeno mesmo, da realização de vasectomia para os homens, também não nos permite afirmar uma mudança de comportamento, né? A gente tem um percentual ínfimo de homens que fazem a vasectomia, embora seja um procedimento bem mais simples do que a cirurgia realizada pela mulher para a laqueadura de trompas,
E ainda assim, quando se tem a escolha pelo procedimento cirúrgico, ele acaba sempre recaindo sobre a mulher. Então me parece que não existe um planejamento, e se tem que existir esse planejamento, é um ônus também exclusivamente da mulher. Mesmo porque se a gestação ocorre, a gente sabe que infelizmente a maior parte da responsabilidade também recairá sobre a mulher. Seja se ela continuar com aquela pessoa, né, com o pai daquela criança, a responsabilidade na criação majoritariamente, né, pensando nas famílias, recai sobre a mulher. Ela pode ser abandonada durante essa gestação ou após o nascimento dessa criança, enfim, o ônus é dela. Os filhos são sempre das mulheres. Os homens não se relacionam com os filhos, eles se relacionam com as mulheres. É tanto que você tem um pai de família ótimo. Ele se separou, se apaixona por outra, ele vai embora de casa feliz da vida, dá tchau e só paga a pensão se tiver carteira assinada e a mulher for na justiça e obrigar. Quer dizer, claro que tem exceções, mas eu estou falando de uma maneira geral, e eu tenho exemplos familiares de ótimo pai de família que se apaixonou por outra, foi embora, ela tinha 2 filhos, e ele esquece até o aniversário dos filhos. E ele era ótimo pai durante 20 anos. Quando eu estava com ele, no começo, eu não sofri não. Ele dava tudo para os meus filhos. Mas depois que ele arrumou uma mulher, aí arruinou tudo para mim. Me deixou com 8 filhos, aí ele não deu mais nada. Ele não ligava os filhos. A escola dormindo, ele abandonou, não pagou mais. Ai, filha. Quando eu optei em ter os filhos, sinceramente, eu nunca me vi assim, pai, mãe e filho. Eu foquei neles, eu esqueci, botei o pai de lado, porque o pai eu não podia fazer mais nada por ele, era aquela cabeça mesmo, mas eu falei, esses 2 seres aqui pequenininhos aqui, eu posso fazer alguma coisa por eles. Então, como mãe, morando num subúrbio, numa área que não é uma área assim que você diz de segurança, eu acho que eu consegui conduzir eles num bom caminho. Eu penso que eu consegui isso com muita luta, com muita renúncia também, porque eu acho que eu renunciei a muita coisa para viver a vida deles. Eu foquei só neles. Tinha um rapaz, um homem lá, que queria que eu desse meus filhos. Era até um senhor de idade. Eu digo, olha, aonde o senhor me encontrar morta, meus filhos estão tudo rodeados a mim. Você vai sofrer, morrer, criar esse horror de filho? Eu digo, se, como eu já falei para o senhor me achar eu morta, mas meus filhos estão tudo ao redor de mim. Aí ele, então tá. Vai dar meus filhos. Nunca passou pela minha cabeça para eu dar meus filhos. Virei tudinho, sofrendo, passando necessidade, tanto eu como eles, mas criei meus filhos tudinho. E graças a Deus, o que eu passei por eles, não estou arrependida. Meus filhos, eu vou te dizer, todos eles são bons para mim. Eu vou te dizer, tem gente que diz assim, você teve sorte. De graças a Deus. Tive muita sorte com meus filhos. Graças a Deus. O pai, né, o homem, ele pode, e muitas vezes o faz, a gente sabe disso, diz que não estava preparado para ter um filho, então ele abandona, ele aparece de vez em quando, manda um presente no Natal ou nem isso faz, né? Paga a pensão e já acha que está fazendo muito quando paga, e a mulher é que tem, né, a sua vida totalmente transformada em virtude daquele nascimento, daquela gestação, que ela também poderia não estar preparada naquele momento. E a nossa sociedade proíbe o aborto, vê com maus olhos o aborto, né, pune então a mulher
porque ela concebeu, ela teve o filho, ela é mal vista porque teve o filho antes de casar, né, engravidou tão nova, que absurdo. Aí ela é julgada num primeiro momento. No segundo momento ela é punida. Não engravidou? Agora tem que cuidar mesmo, agora não pode reclamar. Aí ela é punida por essa maternidade. E depois ela não tem em nenhum momento o apoio necessário para exercer a sua escolha. E o homem não, né? O homem ele pode não, mas ele facilmente acaba abandonando ou sentindo, percebendo de uma forma mais branda, mais suave esse encargo. Eu acho a maternidade fantástica, tá? Eu acho a maternidade realmente fantástica. Eu tenho filho, eu amo ter meu filho, mas foi uma escolha minha. Então, não é querer desconstruir a maternidade, não é isso. Mas eu compreendo que dentro do direito fundamental ao planejamento familiar, deveria sim estar inserido o direito ao aborto. A mulher está olhando para a maternidade de várias maneiras. Antigamente era assim, tenho que ser mãe, né? E assim, se eu não for mãe, então eu devia alguma coisa ao mundo, né? Acabei que não cumpri com o meu papel de mulher. Hoje em dia não, a gente vê pessoas decidindo não ser mãe porque não querem ser mãe, ou então não querem agora, querem depois, ou então preferem agora. Então são vários, não existe uma forma única de lidar com a maternidade, né? Tão unilateral como era antes. Agora cada mulher olha para ela de uma forma e tenta entender isso de uma forma, né? Porque assim, a gente percebe, eu vejo isso muito no consultório, né? Quando vai chegando uma certa idade, perto dos 30, é mais ou menos, não é unânime, né? Mas assim, você vê isso acontecendo muito frequentemente, assim, a mulher começa a questionar, mas peraí, eu já tenho quase 30, eu vou ser mãe, não vou ser mãe, e como isso impacta toda a noção de futuro, né? Assim, não, então peraí, eu tenho que então ter uma relação, por exemplo, que era mais despreocupada, começa a ter mais uma preocupação, então eu tenho que ter um laço mais estável para poder ter um filho, e aí então eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho que ter dinheiro para poder ter um filho. Então reorienta toda uma vida quando você começa a levar isso em consideração. Outras pessoas já falam, não, eu não quero, não vou ter isso, não é o que eu quero. Eu conheço muitos casais assim. Uma mulher bancar hoje em dia, ainda hoje em dia, que não quer ter filhos, é muito difícil. Eu acho que entra muito estigma social. Uma vez atendi uma pessoa, uma mulher que realmente não queria ter filhos e estava muito satisfeita como estava, uma mulher jovem de 30 e poucos anos. Mas isso, assim, o estigma social e a pressão familiar e de amigos era tão forte que ela acabou tendo filho, né? O que acabou gerando um outro problema, né? Uma outra questão para ela, porque essa maternidade foi um pouco conturbada, enfim, a gente trabalhou isso, mas assim, era impressionante realmente a força do estigma social. Então ela ficou, antes de engravidar, né? Ficou com aqueles rótulos de você tem problemas, você não pode engravidar, você não é capaz de ter um relacionamento sério, ou qual é o seu problema que você não é mãe ainda, aos 30 e poucos anos, porque ainda entra com a coisa do relógio biológico. Então foi uma pressão tão grande no caso dessa específica que ela acabou cedendo, acabou tendo um filho não exatamente desejado. É uma luta diária você se colocar e dizer assim, não, eu não quero ter filho, eu não quero cuidar de casa, de marido, eu acho que as funções da casa devem ser divididas. E quando eu falo isso, causa muito espanto nas mulheres. Você quer se afirmar no mercado de trabalho, enfim, você estudou, você se preparou para isso, você tem o direito de exercer a sua profissão livremente, e pelo fato de você ser mulher, isso acaba sendo dificultado em virtude daquele seu dever social de ser mãe. E ninguém nem perguntou se você quer ser mãe, né? Se você quer exercer a maternidade. Então é muito complicado, é muito difícil mesmo. Se você pensar o corpo da mulher como o corpo do qual depende a reprodução e manutenção da espécie humana, se nenhuma mulher mais parir, a humanidade acaba. É óbvio que esse poder precisa ser controlado a qualquer preço, porque é esse poder que desaparece em todos os discursos
machistas, né? A rigor, não há ninguém mais poderoso do que uma mulher, se você for pelo discurso da natureza. Nada é mais poderoso do que poder decidir se reproduz ou não, se a espécie continua ou não.